Já estamos de volta. Como é que tá você aí? Tudo bem? Desde o comecinho do programa aqui, você estava aguardando aqui, né, a chegada da prefeita Simone Ribeiro. Ela já está aqui no estúdio para bater um papo conosco agora. E claro, você é o nosso convidado especial. Se quiser interagir, manda mensagem para nós, 996939292. Porém, não adianta mandar áudio, porque não tem como a gente ouvir o áudio. Mande texto, viu? Manda texto, porque a gente vai atender você com muito carinho. Prefeita Simone Ribeiro está aqui com a camisa azul pirilo, não, né? Não, entrou no estúdio com camisa azul, aí eu já, né, tenho que dizer logo. Bom dia, mas Simone. É verde água. É verde, aqui eu tenho um problema sério com cores, viu? Bom dia, tudo bem? Bem-vinda, prazer ter a senhora aqui conosco. Bom dia, prazer estar aqui nessa bancada, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, agradeço aqui a presença do nosso procurador municipal, doutor José Neto, e bom dia a toda a população de Formosa. Doutor José Neto está aqui acompanhando a prefeita, camarada que a gente tem grande admiração aí, é uma pessoa realmente diferenciada, né? Obrigado pela sua presença aqui, doutor José Neto. E prefeita Simone Ribeiro, psicóloga de formação, é isso? Se eu estiver errado, a senhora me corrija, por favor, que nós não temos compromisso com o erro. A primeira mulher eleita ao cargo do Executivo em Formosa, na história, né? Na história de 180 e lá vai pedrada, vai fazer 183 né? anos isso. Eita, nós, que bom. Psicóloga, graças a Deus, uma profissão que amo muito, me ajuda muito e, mais importante, ajudar pessoas através da nossa profissão. Bacana demais. A senhora está acompanhada aqui do... Estou aqui com o Gabriel, nosso time, Nonato está ali fora, o nosso assessor de assuntos políticos também, Matheus, nosso time aqui presente. Prefeita, a senhora... entrou na história do município como a primeira mulher eleita para chefiar o Executivo de Formosa. Agora, passado o período inicial de ajustes, já que nós estamos aí para a reta final do 5º mês de 2026, a senhora tomou posse em 1º de janeiro de 2025. Então, vamos contar 1 ano e 5 meses, né? Embora falta alguns dias para isso. Passado esse período inicial de ajustes na prefeitura, qual tem sido o maior desafio prático para equilibrar a expectativa da população com a realidade orçamentária do município ou as dificuldades que a senhora enfrenta no dia a dia? Otaviano, as dificuldades são muitas, né? E principalmente o que trava realmente nós desenvolvermos o município entregando aquilo que a sociedade merece e precisa, com toda certeza, e é a questão do desequilíbrio, né? Aquilo que a gente arrecada não fecha a conta, o que a gente gasta é muito maior do que a gente arrecada. E, infelizmente, né, na verdade, na campanha, sempre a oposição aí, né, o pessoal que sempre se opõe, fala, mas não tinha dinheiro, só faltava gestão. E eu vou falar uma coisa para você, para quem já pagou, sim, mais de 40 milhões, limpou o nome da cidade. Imagina esses quase 1 milhão pagos todos os meses, se fosse revestido para resolver as problemáticas históricas da nossa cidade. Então, realmente, eu não contava com as bombas, com os rombos, com as questões fiscais que deixaram a nossa gestão travada. Realmente, nos 180 dias onde o gestor ele não pode fazer dívidas para deixar para o outro gestor, nós tivemos realmente muitas dívidas geradas, né? Muitas contas em aberto, muitas contas descobertas no meio da caminhada, como, por exemplo, o PASEP de 11 milhões, né? Que a gente teve que parcelar para limpar o nome da cidade, para não perder os recursos federais e aqueles recursos que a gente tanto tem corrido atrás. Então, a maior dificuldade hoje é não conseguir entregar a contento com a rapidez que eu gostaria por ter esse desequilíbrio econômico e fiscal, que é respingo, mas assim, eu sou uma gestora que não fico jogando a responsabilidade, eu me autorresponsabilizo, não fujo dos problemas e faço a nossa gestão com muita responsabilidade, ética e honestidade. Por isso que talvez a gente enfrenta aí tantas coisas desafiadoras no meio do caminho, mas a gente não desiste. Nessa semana, né, melhor dizendo, uma equipe de TV de uma televisão de Brasília esteve em Formosa fazendo várias reportagens, mostrando, né, os sérios problemas que nós temos na questão da limpeza, da infraestrutura dos bairros. Como é que a senhora vê
essa visita, duas vezes em uma semana, mostrando os problemas que a gente sabe que existe, né? Problemas que, sinceramente, assim, eu acho muito pequenos para uma TV daquele porte mostrar. Mas eu acho também que é essencial atender a população, afinal de contas, né, o veículo de comunicação é para servir ao povo. Né? Como é que a senhora tem observado essa questão e quais as medidas a senhora tem tomado para buscar resolver esses problemas? Quando a Rede Record fez uma pesquisa, né, na semana da eleição, mostrava uma pesquisa com uma candidata muito à frente. Depois a gente ganhou a eleição e nós estabelecemos um contato, né? Não só com a Rede Record, mas com todas as mídias, né? E aí eu fiz uma entrevista muito boa lá, no dia seguinte, salvo engano, da nossa eleição. Eu assisti. Você assistiu, né? Assisti. Então, desde então, eu nunca fechei as portas nem para a Rede Record e nem para mídia nenhuma. Porque eu nunca fechei portas e nunca disse não aqui para essa emissora e nem para emissoras que respeitam a gente, né? Agora, eu não vou também participar de locais que mexem com a moral, com os nossos valores e princípios, então eu não participo. No entanto, eu não digo, eu nunca deixei de dar resposta. Inclusive, tenho o contato de várias pessoas da Rede Record. Na semana em que vieram, essa semana foi bastante tumultuada, a gente tem saído 10, 11 horas do gabinete, né, doutor, buscando soluções práticas para problemas complexos. E na semana me mandaram uma mensagem, né, da Rede Record, e eu falei, claro, podem vir, espero no gabinete, marcamos às 13 horas, mas eles não compareceram. E aí depois eu vi, realmente, confesso que eu não acompanhei de perto todo o movimento, mas ouviu-se, né, na rede social, enfim. E aí depois voltaram de novo, e assim, o que eu posso dizer? Formosa, na minha gestão, tem acontecido coisas bem curiosas, né? E você disse uma coisa muito interessante. Primeiro, para fechar essa pauta de que a prefeita não atende. Eu tenho contato, a Record tem meu contato e eu sempre vou atender. Inclusive, se me chamarem, eu posso ir lá e posso expor muitos outros problemas. Mas nós também já recebemos a emissora aqui mostrando pontos positivos da nossa gestão. Então, quem sou eu para dizer o que a 92 vai ou não pautar, né? Quem tem que saber isso são os diretores, mas eu jamais fecharei as portas e jamais vou fugir dos problemas, até porque, Otaviano, Paulão, Couto, população de Formosa. A pessoa mais interessada em resolver todos os problemas de Formosa sou eu, porque eu quero fazer essa gestão dar certo. Muitos querem que a mulher não dê certo. Muitos querem que a Simone não dê certo. Muitos querem que realmente o pior aconteça para ter o bel prazer de dizer que não deu certo. Mas eu acordo todos os dias convicta que vai dar certo e durmo convicta que vai dar certo e trabalho todo dia com muita honestidade e muito afinco. Então, eu sei dos problemas de Formosa, tá? Mas eu também sei do que a gente já avançou nesses 15 meses. A senhora mandou um print aqui dizendo que já estava no gabinete, né, aguardando aí a equipe da reportagem. E na própria reportagem de ontem, eles falaram que não conseguiram falar com a senhora. Né? Por que houve esse desencontro aí de informações? Otaviano, eu sei da minha parte, que foi esse print que eu te mandei. Eu confirmei com muita educação, faço questão de receber. A senhora já estava no gabinete às 10 da manhã, né? Sim, no primeiro dia. Na segunda vez eu nem sabia. Quando eu vi, né, os comentários do helicóptero rodando. Agora, eu acho que tem que entrar em contato com eles para saber mais afinco por quê, né? Porque como que eu vou falar uma coisa, sendo que a iniciativa não foi minha? Eu sei do que eu fiz a semana. Inclusive ontem, algo muito maravilhoso. É isso que eu queria perguntar para você, prefeita. Essa reportagem, a TV Record esteve 2 vezes em uma semana fazendo matérias aqui em Formosa. E o que nós tínhamos conhecimento é que no momento da reportagem, que ela estava aqui com o helicóptero, a senhora estava realizando inaugurações importantes na cidade. Inclusive, estava nas creches, né, inaugurando. Como foi a inauguração das creches ontem, prefeita? Olha, foi algo emocionante. Como a promotora, a doutora Michele... Onde foi a inauguração, as creches? Tá. Isso. Vou buscar aqui. Foi na Ana Mirtes. Peraí. Ana Ribeiro.
Só um minutinho que eu vou falar aqui. Mas foi um evento maravilhoso. Eu tenho foi no CEMEI Ana Mirtes. Ana Ribeiro, às 8 desculpa. da manhã. Miss Chaves. Miss Chaves às 10, 13h30, Maria Aparecida Amor. E 15h30 na Maria de Lourdes Pereira da Silva. E foi tão bonito porque os 4 CMEs... A entrega das salas modulares. Isso, salas modulares. Isso. E esses 4 CMEs, eles foram contemplados dentro das suas áreas remanescentes e eu fiz um compromisso, não foi uma promessa, foi um compromisso na minha campanha que nós usaríamos as áreas remanescentes desses CMEs para realmente zerar a fila de creche. E foi algo emocionante, porque pode perceber que os 4 CMEs referenciam aí 4 mulheres, né, que tem muito significado. Isso. E eu quero agradecer ao Samuel, porque o Samuel, todos sabem que eu tenho um livro de minha autobiografia, e em cada CMEI ele linkou com a minha história de vida, linkando com essas mulheres. Então foi muito emocionante, né? E assim, ver os pais, as mães, uma mulher assim, chorando, né? Ela disse: prefeita, eu estava quase passando fome porque eu não tinha como trabalhar para deixar minhas crianças, né? Então agora já matriculei, nós zeramos as mais de 300 vagas que estavam na lista e nós estamos ofertando mais de 400 vagas. A promotora doutora Michele, claro, o Ministério Público provocou, era uma determinação do Ministério Público, uma solicitação para zerar a fila de creches. A gente trabalhou com afinco, né? A secretária de Educação trabalhou muito, em 7 meses aí de gestão, ela provou a que veio e ontem foi muito emocionante, porque no Brasil poucos municípios conseguem fazer esse feito. E Formosa realmente pode celebrar. As mães, os pais vão poder agora ir trabalhar, os seus filhos serão acolhidos em salas climatizadas, muito bem confortáveis, banheiros confortáveis. Então, para nós foi uma grande alegria. Paulo de Tarso. Muito bem, é sempre um prazer recebê-la aqui, prefeita. Voltando nesse assunto aí dessa matéria recorrente da Record em nossa cidade, é claro, recebeu uma denúncia, quer vir aqui mostrar aquilo que não está bacana, não tem problema algum, né? Porém, como é uma TV do Distrito Federal, eu queria deixar uma dica para a Record. Primeiro, sobrevoar a sede do Banco Master, do BRB, do Palácio do Buritis, né? A saúde lá do Distrito Federal que está em péssimo. Negócios, é terrível. Um banco quebrando e patrocinando o maior clube do Brasil, que tem a sede no Rio de Janeiro. Tudo isso tinha que ser sobrevoado também. Fica aí a dica, né? Agora, se a Record convidasse a senhora, prefeita, deixa eu colocar aqui, porque isso aqui eu quero registrar para a posteridade. Prefeita, se a TV Record convidar a senhora, o balanço geral, falou: a gente já mostrou que não está bacana, agora a senhora está convidada a entrar no helicóptero com a gente para mostrar o que está bacana, o que a senhora iria sobrevoar na sua cidade. Primeiro, reforço que tem um contato muito amistoso, né, com a Rede Record e todas as mídias que sempre procurou a prefeita para expor os seus problemas, mas também as suas conquistas, as soluções. Então, estou sempre à disposição. E eu não gosto muito de sobrevoar de helicóptero, não, mas eu sou corajosa, eu aceitaria. E o que a gente mostraria? Na verdade, a gente tem que pautar as nossas demandas com muita seriedade, né? Chamaria com toda certeza o meu corpo técnico, está aqui o meu procurador do município, para a gente pautar o que a gente vai mostrar. Aleatoriamente, fica meio que desproporcional ao que a gente entende que a gestão pública tem que fazer. Então, nós trataríamos com responsabilidade, pautaríamos tudo dentro de um planejamento, o que falta, o que nós já conquistamos e o que ainda falta fazer pelo nosso município. Daí, sim, o próximo passo. Agora, aleatoriamente, não condiz com a minha gestão. Então, seria feito assim. Prefeita, mas dentro desse contexto aí, dessas reportagens, existe já um cronograma definido para a recuperação dessas áreas mais críticas mostrada na reportagem? Pela primeira vez, vamos falar lá do São Francisco, que é o bairro onde, né, os moradores ali falaram sobre as problemáticas. Como eu disse, eu sou a pessoa que mais sabe dos problemas, porque eu busco os problemas para encontrar as soluções. O Parque São Francisco, inclusive, um dia falaram assim para mim: prefeita, mas por que o bairro São Francisco e não outros bairros que têm maior população e têm mais voto? Não, é porque o São Francisco
é necessário cuidar daquele povo ali, é necessário porque passa pelo cartão postal do nosso município, que é a Lagoa Feia. Então, nós resgatamos, após pagar, equalizar as nossas dívidas, limpar o nome. Hoje, Formosa, depois de 10 anos, tem o nome limpo. Se o cidadão tem o nome no Serasa, ele não financia uma bicicleta. E esse movimento da nossa gestão, da nossa liderança, foi equalizar dívidas, pagar para resgatar recursos, independente de quem seja o deputado, de quem seja o partido. E nós resgatamos os 10 milhões aqui do José Nelton, tá? Eu faço questão de falar, eu não vou jamais negligenciar, eu sempre vou honrar quem honra o meu povo. Então, nós resgatamos esses 10 milhões e esses 10 milhões, eles foram direcionados para o São Francisco, e é a primeira vez na história de Formosa que a gente está começando de baixo, mexendo debaixo da terra. Então, já está sendo feito todo o processo de drenagem ali naquele bairro. O processo já começou, startamos o processo lá. Então, assim, mostrar agora o que a gente já começou a fazer. Então, realmente tem um cronograma. Eu quero que depois o Silas, nosso secretário de obras, fiscalize esse processo de como que está sendo feito, venha trazer para vocês, a gente acompanha de perto, vocês aqui de Formosa, mostrem o passo a passo, nos ajude a cobrar. Então, já tem um cronograma, assim como tem também, eu sobrevoaria, já que você perguntou, ali também no centro da cidade. Prefeita, mas tem tanto buraco, por que a gente está fazendo ali a Praça Anísio Lobo? Porque era um recurso perdido. A gente não pode, em detrimento do que falta, deixar as bênçãos que vêm para a nossa cidade, que já é nossa, e não fazer, né? Então, assim, vai ficar linda aquela Anísio Lobo, depois nós vamos ali para o canteiro até o Girafas, depois nós vamos até a rodoviária. Então, tem muita coisa simultaneamente acontecendo. Agora, a gente não morava numa Dubai. Nós estamos falando de uma cidade de quase 200 anos. E eu tenho 1 ano e 5 meses de mandato. E a gente vai fazendo gradativamente tudo aquilo que está ao nosso alcance. E sempre colocando aqui, né, a cara a tapa, sempre presente na rede social, sempre presente no gabinete. Como eu disse, a gente trabalha até 10, 11 horas da noite pensando solução para quem tem pouco recurso e muito problema, e problema que não começou agora. Agora, eu não vou ficar de mimimi falando de gestões passadas. Lógico que eu vou contextualizar. As bombas, os rombos, é muito fácil agora ex-prefeitos vir a público e dizer que deixou tudo redondo, que é mentira. Isso é mentira. Prefeita, voltando um pouquinho na questão das creches, né? Foi um ganho para Formosa zerar essa fila. Agora, ainda sobrar um pouquinho de vagas, né? Ainda tem possibilidade de novas inscrições, mas foi um feito realmente maravilhoso. Recebemos aqui, nessa semana, a secretária de Educação do município também falando sobre essas creches. Tem previsão agora para a Escola Pedro Chaves, que também, eu até percebi que o pessoal está limpando a área lá, porque a gente sabe que quando uma criança, adolescente estuda, ele fala, minha escola. E quando os alunos passam por ali e via aquilo tudo no chão ali, dava até uma depressão, acredito eu, nessas crianças. A pergunta é, há previsão de quando vai colocar a Pedro Chaves de pé? Eu vou falar vou fazer um balanço das escolas públicas, e não só das escolas públicas, mas de todas as unidades básicas, 17 unidades básicas. Municipais. Todo município. Sim. Primeiro que quando eu assumi, ontem a Eliette França contemplou o nosso evento de entrega, ela foi em 1 ou 2 inaugurações. Obrigada, Eliette França. A determinação sempre foi dessa prefeita de alinharmos Estado e município. Usar o Estado em favor do município, que é até uma obrigação, e a gente via que tinha muitas pontas soltas e a gente está tentando a cada dia mais fortalecer essa parceria. E aí dói o coração saber que as escolas estaduais oferecem tudo de muita qualidade, e quando você entra nas escolas municipais, meu Deus, que tristeza. Sim. Eu fui... às vezes nem precisa entrar, passar e ver o muro. Já assusta, né? O então Tiago, que era o nosso secretário de Educação na época, nós visitamos todas as escolas assim que eu iniciei. E a Pedro Chaves, literalmente, Otaviano, quando eu toquei na parede, a parede caiu. Eu falei, os nossos alunos não vêm mais para cá, derruba isso agora e nós vamos ver o que a gente faz. E naquele turbilhão de coisas. Dinheiro, não tinha dinheiro, muita dívida, mas eu falei, a gente não sei o que nós vamos fazer, mas nós não vamos trazer essas crianças para cá. Ok. E aí a gente organizou, alugou lá no antigo prédio Planalto, né? E as crianças ficaram ali. Agora a gente está correndo atrás de recurso. A secretária está agora, depois das salas modulares, a gente está com afinco no Pedro Chaves. E eu conclamo a
todos os deputados, senadores, vereadores, vamos buscar recursos para o nosso município. O nosso partido tem que ser o F maiúsculo, Formosa. Sim. Nós precisamos levantar a Escola Pedro Chaves e o que a gente está fazendo dentro da nossa gestão da educação é buscando recursos, tentando equilibrar as contas. O Fundeb, a gente sabe a dificuldade que é no nosso município, tantas coisas que a gente precisa correr atrás para levantar Pedro Chaves, mas é o que eu tenho dito. A Andréia é uma secretária de muita fé e, para além da fé, ela tem muita competência técnica, de gestão, interpessoal. Então, a gente está fazendo a nossa parte e eu acredito que logo, logo nós teremos também uma Pedro Chaves. Prefeita. E, Otaviano, desculpa, eu vou falar das outras escolas. Sim. Ontem nós estivemos no CEMEIS e eu olhava aquelas paredes ali e falava para as diretoras, como que essa escola foi reformada? Não Sim. colocaram amor, diferente das salas que a gente inaugurou agora. Aí eu vejo, inclusive, pessoas falando em grupo de WhatsApp, me mandaram um print aqui agora. É muito bonito mostrar a sala modular nova, mas as escolas caindo aos pedaços. Deixa eu te falar. Formosa tem 182 anos. Formosa precisa e merece salas modulares, porque não são só salas modulares, são salas de qualidade, de acolhimento, com tecnologia, com inovação. Eu estou mostrando que Formosa pode sim, e a gente vai junto recuperar, reformar. Eu vou mostrar em mais 2 anos e poucos meses de gestão que é possível. O cidadão formosense, ele não tem dignidade, Otaviano. Não tem dignidade. A autoestima baixa. Por que a gente vai permanecer assim? Chega, eu estou mostrando. Quando eu chego em Goiânia, Formosa é bem vista. Minha equipe fica assim, impressionada. A prefeita de Formosa valoriza o meu trabalho, porque vê que a gente tem garra, honestidade acima de tudo, que é o mais difícil, né? É difícil um sistema aceitar que uma gestora pode ser honesta. Por isso que inventam tantas fake news, que mudou para Sobradinho, que está comprando fazenda de 3 milhões, que está com depressão, que vai jogar toalha, Nós vamos chegar nesse ponto agora, mas antes, essa decisão de derrubar a escola não foi precipitada, prefeito? A senhora me desculpa perguntar, mas é porque algumas decisões que a senhora tem tomado, ao meu ver, são precipitados. Eu vou citar mais um, a limpeza dos lotes baldios. A senhora atendeu aí, na sua fala, um clamor da população. Porém, quando foi anunciado, eu até anunciei aqui, e até falei, que me desculpe a prefeita, mas eu tenho lá minhas dúvidas em relação a essa limpeza. A decisão de derrubar a escola foi uma dessas decisões precipitadas, tomadas ao calor das emoções? Otaviano, se eu não tivesse derrubado, teria oposição falando, por que não derruba já que está fechada? Se eu derrubei, por que derrubou e não constrói logo? Existe um tempo para todas as coisas. Sobre o descarte irregular de lixo e limpeza dos lotes baldios, denuncie no 61 99640 5522. Esse é o WhatsApp da Secretaria de Meio Ambiente do município. Limpe o seu terreno e evite multas. Já está acontecendo. E eu estou me aprofundando mais, porque eu estou vendo que está um pouco lento. A gente vai tentar ver os critérios, o que está acontecendo, o que falta. Mas está aí, eu acabei de te mandar, está em andamento, tá? Mas, prefeita, a senhora... Vou insistir nesse assunto. Sim, porque... fica à vontade. Primeiro, a lei, eu conheço a lei, já falei dela aqui desde outras administrações passadas, que a lei diz, o primeiro passo, notificar o proprietário desses imóveis. E, por lógica, a prefeitura deveria ter um cadastro de todos os proprietários de lotes de Formosa. Não seria o caso primeiro notificar? Porque imagine bem, num cenário de 10 mil lotes baldios, 30% limpar seriam 3 mil lotes a menos, né, para a prefeitura ter que se preocupar. Não seria esse o caminho mais interessante, já que, né, a senhora tem um jurídico aí que é muito atento a isso? Notificar, dar um prazo, não deu, limpar e depois colocar na conta. Eu falo porque vai sobrecarregar as equipes, né? Tem Canteiro Central, por exemplo, do Parque Lago. O ouvinte está falando aqui, há muito tempo não recebe uma limpeza. Então, há uma preocupação, né, com os canteiros, com as praças, e a equipe não deveria se dedicar exclusivamente a isso? Tá, tem muita coisa, Otaviano, que realmente nós podemos melhorar o planejamento e eu acolho a sua sugestão, né? Eu acho que o doutor aqui, ele sabe da nossa dificuldade hoje, a questão fundiária em Formosa é muito complicada. Formosa cresceu de maneira desordenada e propositalmente desordenada. Então, é muito difícil a gente fazer uma gestão redonda agora numa cidade que cresceu desalinhada, né? Agora, a gente tem que realmente buscar
informações e eu busco o corpo técnico de muita excelência. Vocês sabem que eu não tenho medo de trocar secretário, de trocar equipe, para a gente oxigenar a gestão e entregar o que Formosa precisa. Então, resumo, acolho a sua sugestão, mas Formosa hoje não tem um plano diretor decente. Nós precisamos fazer um georreferenciamento que custa 7 milhões. Então, entre cuidar de uma escola e fazer um georreferenciamento, o que eu vou fazer? Agora, o doutor, né, ele está aí há poucos dias na gestão. Eu agradeço muito ao doutor Bruno, à doutora Lucilene, que fizeram um trabalho de excelência. E agora vem o doutor José Neto, que tem, com a visão dele, né? Visão de Formosa, visão técnica. Filho de Formosa. Bairrista. E o que é interessante é que ele não é apolítico, mas ele não entra em bola dividida política, né? Então, isso é importante também. E ele tem resolvido muitas questões que têm chegado para nós. A nossa gestão, ela sempre fez o compromisso de desburocratizar. Isso é bom. E, infelizmente, a gente ainda não chegou no nível que eu quero. Mas, às vezes, não chegou no nível que a gestora quer, porque tem muitos entraves e a gente está trabalhando com afinco em cada detalhe para resolver. A primeira questão era sistema. Agora, nós mudamos o CENTE para a Prodata. Depois de muito tempo, a gente mudou o sistema. A gente sabe que esse momento de transição é delicado, mas ele não pode perdurar. Claro. Não pode ser desculpa. Eu não trabalho em cima de desculpa, eu trabalho em cima de resultado. Então, o doutor já está acompanhando, junto com a Rosa, que é a nossa secretária de Finanças agora, que também é uma contadora de Formosa, que todo mundo conhece. Eles estão muito bem alinhados, né, com o nosso gabinete. Eu faço o que Formosa precisa, não o que é interessante para prefeito. Prefeito, eu sei que a senhora, uma das iniciativa da senhora é o social, a senhora comove com os problemas. Eu vou fazer um pedido para a senhora aqui, que não é de responsabilidade da prefeitura, mas a senhora pode intermediar, da Policlínica. A gente tem assistido aqui em Formosa há bastante tempo, as pessoas, principalmente os idosos que fazem hemodiálise, têm que sair daqui de madrugada para outra clínica de cidade. Águas Lindas, Posse, isso é um sofrimento muito grande. E sabemos que aqui o Estado assumiu essa responsabilidade da hemodiálise. Mas pelo empenho e a sensibilidade humana, nós estamos recebendo uma mensagem aqui de um ouvinte e eu quero passar essa mensagem para a senhora. Bom dia, 92 FM. Eu sou José dos Reis Silva, tenho 73 anos de idade. Estou fazendo hemodiálise lá em Águas Lindas. Sabe, eu queria ver com a prefeita como a gente tirar a gente desse sofrimento de ir, de voltar, que é um procedimento, né, cansativo, doído. Queria trazer, pelo menos os moradores de Formosa, queria fazer hemodiálise aqui em Formosa. Eu sou um ex-motorista da Napolina. Muito obrigado aí. Então, a gente quer sair um pouco desse contexto de fez ou não fez e vai fazer, né? Tudo dentro de um programa. Mas eu queria entrar mais para o lado social, esse lado mais humanitário da senhora. Tem como a senhora intermediar junto ao Estado para fazer um levantamento, esses moradores de Formosa serem atendidos aqui com a hemodiálise? Muito boa pergunta, meu querido ouvinte, que Deus te ajude nesse processo. Um dos processos mais dolorosos que a gente observa é realmente a hemodiálise. Acho que o Brasil precisa avançar muito mais nesse processo de diálise, onde o paciente, basicamente, ele fica ali, né, à disposição de um aparelho por 4 horas, retira o sangue da veia, volta para o corpo de novo, né? E ali realmente é um processo muito triste. Mas dentro dessa parte social, comove a gente demais. Eu acompanho algumas pessoas que fazem tratamento de diálise. Eu estive na Policlínica com o secretário Dr. Razil esses dias. Eles lançaram o Estado lançou uma inovação, né? Acho que até vocês acompanharam dentro da hemodiálise. Eu não vou saber dizer tecnicamente sobre o processo, até abre aqui um espaço para a coordenação da Policlínica Estadual vir aqui e falar sobre esse tratamento, porque é um tratamento muito humanizado, né? E
Tem uma boa notícia também, vocês podem trazer depois o Dr. Lucas. Aquele espaço da hemodiálise que acontecia aqui em Formosa vai ser restaurado. Opa. Salvo engano, em 3 meses nós vamos restaurar aquele lugar. Eu digo nós, por quê? Porque a prefeitura, eu falo que abre porteira. A senhora fala aquele da Avenida Senador Coimbra Bueno? Exatamente. Que já tem uma estrutura. Exatamente. Ali. Então, vai ser retomado, tá? A gente esteve lá com o Dr. Lucas e depois a gente pode trazer esse pessoal aqui. A senhora esteve na Policlínica, eu vou passar para o Paulo aqui, é porque falaram para nós que tinha umas máquinas de hemodiálise paradas lá. São cadeiras, né? Não tenho essa informação, mas a gente pode buscar. Por falta de espaço. Imagine só, né? Se tiver essa máquina, pode ser cedida lá para o espaço que a senhora vai inaugurar. Isso. Paulo de Tacho. Muito bem, a cidade inteira conhece a senhora prefeita pelo viés político e nem todo mundo pelo viés psicológico. Então eu quero juntar aqui a política e a psicóloga juntas. Se a oposição, que mostra os dentes para a senhora o tempo todo, deitasse no seu divã, como a senhora trataria a oposição? Paulo é muito engraçado. As perguntas deles, ele faz em tom sério, mas é realmente muito... Não sabe se foi para prefeito ou se foi para psicóloga. Não, mas ainda bem que eu sei muito bem definir o meu papel. A psicologia me ajuda muito e a política também me ajuda muito. Cada um tem que usar o seu divã com muita sabedoria e elaborar os seus sentimentos. Primeiro, independente de quem deita no divã, é reconhecer a sua vulnerabilidade, é olhar para dentro de si, entender o que tem que mudar, moldar, melhorar, superar. E eu sempre vou estar à disposição para quem quer contribuir para a minha maior missão, porque eu sei quem eu sou nessa missão. E cabe também a quem deitar no divã entender o que tem como intenção, porque tudo é a intencionalidade da alma, do coração, e se a intenção for convergente pelo nosso partido F Formosa, tá tudo certo. Seu paciente tem cura? Quem cura é Deus. 8h46. Prefeita, esse ano se desenhava um ano muito difícil, já que é ano eleitoral, né? Muitas das verbas disponibilizadas por deputados, senador, né, por deputado estadual, não viria. Mas o Congresso derrubou o veto de Lula e permite doações a estados e municípios durante a eleição. Podemos dizer que vem coisa boa por aí? Olha, o nosso gabinete está sempre aberto, né, para todos aqueles que quiserem contribuir. Agradeço a todos os deputados, né, oriundos de parcerias com vereadores aqui do nosso município. Conclamo mais uma vez, batam nas portas mesmo, peçam recurso para o nosso município. E eu acredito que todos os deputados que têm um olhar diferenciado para Formosa, senador, tenham um olhar diferenciado para Formosa, com toda certeza vai olhar, vai encaminhar e nos ajudar a resolver os problemas aí nessa gestão. Prefeito, o nosso tempo está curto, eu sei que a senhora tem um compromisso, né, no Distrito Federal, e eu vou passar as perguntas do ouvinte, que são muitas, e a senhora vai no bate-bola aí, beleza? Tá certo. Então vamos começar aqui pela primeira que me chegou aqui, dizendo o seguinte: pergunta sobre o ginásio Ivani Juarez de Paiva e a pavimentação do Laguna 2. Pavimentação... O ginásio está parado, né? Lá está fechado, estava sucateado, tem equipes lá que jogam há mais de 20 anos. Estão sentindo saudade do... Não só esse ginásio, mas todos os outros têm sido recuperados, limpados gradativamente. Parabenizo a nossa secretária de Esporte, Regina da Mata, que prestou contas de maneira muito íntegra na Câmara esses dias, mostrando as dificuldades, mas ela tem construído muitas parcerias, né, com o empresariado para reforma, para recuperação. A gente sabe, como você disse, estava sucateada há muito tempo e ali não é uma coisa simples, né? Não tem como simplificar o que é complexo. Mas está andando e, graças a parcerias, gradativamente vai resolver. Sobre o asfalto do Laguna 2, isso. Também em parceria com o empresariado ali, né? Evidencio a parceria aí também do Marcos Viana, vereador, que está com afinco ali no Parque Laguna. A gente fez uma parceria junto à Goinfra, eles fizeram um pré-projeto dentro dos critérios da Goinfra, e agora a gente está em união de esforços lutando para que a Goinfra consiga asfaltar ao menos uma parcela desse bairro. Então a gente está trabalhando aí, correndo atrás, né? Recebemos a visita do governador essa semana, foi uma semana de bastante entrega, Vamos falar né? disso também.
Então, a gente está correndo atrás, as coisas estão caminhando. O pessoal está dizendo, esse dinheiro que foi retirado do Dom Bosco, que foi para o Parque São Francisco, era para a canalização do Josefa Gomes. Pergunta aí, por favor, quando é que ela vai virar os olhos para o Dom Bosco? Acorda, Paulão. Dom Bosco, na verdade, não era só 10 milhões, eram mais de 20 milhões, a gente sabe daquele... Mas ainda bem que não foi para canalização, né? E não foi para canalização porque não teve discussão, porque não teve diálogo, Isso. Ministério Queria Público... empurrar água lá abaixo. E aí, e não houve, né, esse projeto lá, mas, como eu disse, a gente está aqui para resgatar o que é do povo e encaminhou parcela desse valor para o São Francisco. Muito bem. A senhora falou agora do sistema, da troca do sistema. Talvez isso justifique a demora na entrega dos alvarás de funcionamento. O pessoal da Lagoa está cobrando. Pessoal da Lagoa, eu quero entender, está aqui o nosso procurador municipal, ele vai entender direitinho por que vocês ainda não receberam, se vocês pagaram. Isso não justifica por conta do sistema, porque possivelmente os senhores e senhoras pagaram antes da troca do sistema. Então, a gente está aqui para buscar a verdade e a resolutividade dos problemas. O doutor já está com essa missão aqui de triar e saber o que está acontecendo. A gente vai... Seguindo aqui, prefeito, Tá. Alguém falou assim, eu queria ver quais são as desculpas de hoje para a falta de competência. Eu vou emendar essa pergunta do ouvinte. Eu ouço muita gente falar que a senhora não tem sorte, né? Parece que quando a coisa vai engrenar, alguma coisa vem e derruba. Podemos dizer que é falta de competência, como disse o nosso ouvinte, ou é falta de sorte, como muitos outros dizem? Eu respeito muito o ouvinte que disse que falta competência. Falta não falta competência, não falta coragem, não falta ousadia. Assumimos o município quase 200 anos e agora tem uma mulher à frente. E essa mulher vai dar certo nessa gestão, não porque ela é negra, vem de família de origem humilde, é Cici do Cangaia, é porque ela tem competência e, sobretudo, é porque ela tem sensibilidade, fé, esperança e trabalha todos os dias. Por isso mesmo que nós já fizemos tantas coisas. Se olhar o lado bom da moeda, vai ver o quanto nós fizemos. E ouso a dizer que nunca teve um prefeito que aparece tanto nas redes sociais, trabalhando todo dia nos 4 cantos dessa cidade. Prefeita, talvez essa questão, né? A senhora sempre, no começo da sua administração, a senhora estava no canteiro de obras o tempo todo, né? E a população entendeu que a senhora era uma prefeita presente ali o tempo todo. Aí depois a senhora deu uma sumida de publicar esses vídeos nos canteiros de obra. Aí o pessoal já começou a falar, agora é a prefeita do gabinete. Como é que a senhora poderia justificar esse pensamento da população, até mesmo quando dizem que a senhora não mora mais em Formosa? É mentira, eu moro em Formosa, meu filho estuda aqui, minha família é daqui, moro em Formosa, não me mudei para Sobradinho. Eu jamais vou utilizar o dinheiro público para comprar terras de 3 milhões, isso é mentira. Eu não estou com depressão, como inventaram. Eu não vou desistir da missão dada por Deus para mim de cuidar e mostrar realmente que Formosa merece estar nas prateleiras de coisas boas e não de corrupção. Então, acho que é isso que incomoda muito a quem todo dia inventa sobre mim. Se estou na rede social, é prefeita TikTok. Se está na obra com os operários, é para aparecer. Se desaparece um pouquinho, mudou de cidade. Por que será que essa gestão é tão questionada? Prefeita, eu acho, e você pode continuar, eu acho que a prefeita tem que aparecer. Seja obra pequena ou grande, tem que fazer. Porque às vezes fica esperando, não, vou fazer uma foto aqui, um vídeo, numa obra grande, uma construção de uma escola, padrão FIFA, uma creche e tal. Acho que tem que aparecer, que o povo tem que ver. Eu, por exemplo, acho que se limpou ali, a prefeita tem que ir ali, tem que estar. Acho que poderia, na minha opinião, melhorar a sua assessoria de comunicação. Essa é uma avaliação minha, não é nenhuma crítica. Acho que deixa de divulgar coisas importantes que talvez para eles não são importantes, uma mudança de um calendário, uma interdição de uma rua, tudo isso, a mudança, às vezes uma unidade básica de saúde vai fazer uma manutenção, não vou divulgar não, que isso não tem importância, mas naquela unidade básica de saúde, prefeita, vem pessoas que às vezes estão com uma consulta agendada do interior, da zona rural, então eu acho que tinha que ter uma assessoria de comunicação o tempo todo atento, toda a sua agenda,
na sua agenda, acompanhando integralmente a sua agenda e os problemas da cidade. Aquilo que foi mudado, aquilo que vai acontecer, publicar, que chega ao conhecimento. Acho que tem que divulgar sim. Quem não é visto não é lembrado. Essa crítica eu quero complementar e antes deixar claro que ninguém aqui quer pegar o cargo de assessor lá não, viu, prefeito? Mas, por exemplo, a entrega das salas modulares. Já imaginou se profissionalizasse a divulgação disso? Né, Boa a divulgação. Fizesse um press release, né, de quanto foi aplicado, quais salas, quantos alunos, quantas vagas. Os benefícios, quem recebe. E espalhado isso na imprensa, na população, não seria um meio da senhora também mostrar que está trabalhando, que está fazendo e que vai conseguir vencer essa batalha? Otaviano e todos, Couto, nós ainda não temos um credenciamento de mídia. Para divulgar mídia, tudo tem um custo. E essa gestão, ela ainda não empreendeu mídia. Nem todo mundo vai divulgar de graça. O evento, ele foi divulgado nas páginas institucionais da prefeitura, mas, infelizmente, nós não tivemos nenhuma mídia cobrindo esse evento histórico. Eu divulguei aqui. Divulgou aqui, mas, infelizmente, ninguém mostrou presencialmente algo, né? E nem valorizou nem a presença da promotora, da quarta promotoria. Então, assim, tem coisas que a gente tem que falar a verdade. Não temos credenciamento. Agora, eu acolho o que vocês estão falando, entrego, devolvo para a Superintendência de Comunicação, porque nós não temos uma secretaria, porque não temos condições ainda. Então, a gente abre brecha para a oposição inventar mentira, para mostrar só o que é ruim, para quanto pior, melhor, né? Eu acolho muito isso que você falou e já tenho algumas ideias para levar para a Superintendência e não a Secretaria de Comunicação. Paulo de Tasso. Só lembrando, prefeita, eu acompanho a senhora nas redes sociais. Não quero que a senhora fique ofendida, mas eu acho que a senhora aparece mais do que as suas obras, tá? E eu creio que tem muitas obras, sim. Inclusive, fiquei muito feliz em saber que hoje a gente tem mais vagas em creches do que a demanda. Isso é uma coisa... Acho que é a primeira vez que isso acontece em Formosa, tá bom? Mas o que eu quero perguntar para a senhora é o seguinte: nós entrevistamos aqui o Thales Barreto, que é fã da senhora, acredita muito numa virada, sabe? Que essa gestão irá marcar época em Formosa. Mas ele chamou atenção para uma coisa, ele concordou comigo, que Formosa tem um fenômeno que não acontece no estado inteiro. Aqui, toda a base do governo do estado, seja com o Caiado, seja com o Daniel Vilela, todo mundo fechado com o governo e brigando localmente. Ele falou: isso não acontece, isso é raro acontecer em outro município, aonde é um consenso, o nome, por exemplo, do Caiado e do Daniel Vilela, há um consenso em relação ao governo estadual, mas aqui no chão de fábrica o pau quebra, ninguém fala a mesma língua. Aí eu volto na mesma pergunta que o Otaviano fez. Isso seria uma incompetência na gestão política, ou seja, articulação política, ou é um fenômeno de Formosa que não tem cura? Esse fenômeno de Formosa, eu não vou trazer a responsabilidade somente para mim. O meu papel eu estou fazendo como gestora. É mentira quando fala que eu não tenho diálogo, mas eu também não posso acatar decisões que fogem do limite dos meus valores e princípios. Então, existe conversa, o gabinete sempre esteve aberto, já atendi mais de 3.000 pessoas no meu gabinete, incluindo líderes, lideranças, políticos e todos aqueles que quiserem construir, né, dentro das nossas limitações, condições e parceria, eu estarei sempre à disposição. Agora, esse fenômeno, eu não posso trazer ele só para mim como responsável para resolver. Então, não posso te dizer se tem cura ou não tem cura, se tem solução ou não tem solução. É de mão dupla, né? Agora, eu vou te falar uma coisa aqui. Você disse, né, e não me magoou de maneira nenhuma. Vocês estão me dando espaço para ser quem eu sou, e isso para mim é muito importante. A prefeita aparece mais que as obras. Eu estou aqui no meu Instagram. Primeiro post: drenagem de São Francisco, prestação de contas retrospectiva, entrega de 13.000 kits, entrega de salas modulares, primeiro dia de campo na zona rural, entrega junto com o governador essa semana 3 entregas, Goiás Social, tantas e tantas entregas, mostrando a farmácia, o almoxarifado, entregando o van. Então, assim, eu apareço entregando. Agora, é o olhar de quem enxerga a nossa rede social. Mostra as salas modulares aí. Eu gostaria muito de ver isso aí.
pode ser que eu dei esse azar também de não cair nas salas modulares, de não ver os alunos entrando na creche. Não estou questionando, sei que é verdade, a senhora não está blefando, entendeu? Mas quando a gente trabalha em comunicação, a gente coloca o produto, né? Sim. Essas são as salas modulares, essa aqui, exatamente. Não, então eu retiro o que eu disse. Tá bacana, porque sempre que eu não, mas esse azar, sempre eu vejo só a sua estampa. Não, mas é importante, porque sempre vai ter essa dicotomia. Sai na rede social, se sair muito na rede social, é prefeita TikTok. Se não se afastar, estão dizendo que mudou da cidade. Que meus olhos são ruins, né? Não. Olha, você é um dos comunicadores de Formosa que eu admiro, que com leveza, até com diplomacia, com criatividade, você se expõe nas redes sociais. É sobre isso. O negócio é a gente saber respeitar. Eu acho que a condição humana de todo relacionamento é o respeito. E há muito tempo você me respeita. Eu prefiro que fale para mim, porque o desrespeito para comigo é desde o início da minha gestão. Então, já saiu do limite das normalidades desse município. Mas não tem problema, eu não estou aqui com mimimi reclamando, porque eu sei quem eu sou e eu sei o que eu vou entregar para o meu povo. Nosso tempo está esgotando aqui. A senhora recebeu agora, né, a visita do governador, da Gracinha Caiado, que é a eterna primeira-dama do estado de Goiás, da primeira-dama também, e o Goiás Social, IA contra o crime, e também, claro, a inauguração ali da base unidade penal. Da unidade de polícia penal. Uhum. Uma visita importante que trouxe aí, né, um Goiás Social para um atendimento a pessoas carentes. Foi uma semana muito produtiva, mas a pergunta o que a senhora ainda continua buscando para esses próximos meses? Eu falo isso porque ano eleitoral é um ano difícil, né? Muito. Complicado, dinheiro curto, não vem verba, mas agora, né, meio que já autorizou que os deputados mandem mais dinheiro para os municípios. Como é que a gente pode sonhar, né, com um resto de ano aí mais tranquilo para a nossa cidade? Paulão, nessa semana de muitas entregas, eu quero contextualizar aqui, porque sempre jogam, né, a questão mudou de partido, né, e eu agora vou usar esse discurso. Nosso partido, claro que tem que ter um link partidário, mas nosso partido tem que ser o F maiúsculo, Formosa. Porque se todos unirmos força por Formosa, esse município vai mostrar. Eu vou ter uma oportunidade agora, no Congresso Nacional, em Brasília. Eu serei uma das palestrantes para falar sobre Formosa, sobre isso. A marcha dos prefeitos, né? Não, eu não consegui. Já aconteceu, eu não consegui participar por conta Mas hoje é um Congresso Nacional, onde eu fui convidada pelo TCU para fazer uma palestra e eu vou mostrar os nossos potenciais. Bacana. Enfim, mas vamos lá. Paulão, dentre das entregas, onde veio o governador, veio a Gracinha Caiado, que fez questão de vir, já que ela não veio. E olha que feio, gente. A Gracinha não veio no outro Goiás Social e no exato momento do Goiás Social me mandaram um print de uma página de Instagram dizendo que ela tinha recebido uma pesquisa onde a prefeita estava com muita impopularidade e que eu seria uma leprosa e quem se aproximasse de mim seria contaminado. Isso mandou para ela? Não, foi postado isso. Postado. E ela teve acesso a isso, ela gravou um vídeo e ela fez questão de dizer: a prefeita encontrou, assim como o governador Ronaldo Caiado, um estado quebrado, mas ela vai dar conta porque nós estamos juntos. Então, dia 10, e eu quero falar isso porque, assim, vamos lá, Goiás Social tem 246 municípios. Sim. A gestão dela entregou mais de 100 Goiás Social, ou seja, não alcançou todos os municípios. Mas a nossa gestão fez 2 Goiás Social em 15 meses. Por que isso? Por conta da aproximação com o Estado. Sim. Dia 10 de março, quando eu fui para o lado do governo, por quê? Eu coloquei todos os ofícios, tenho todos esses ofícios. Eu disse: governador, eu nunca vou pedir nada para mim. Atende o meu povo, que eu estou junto com o governo. E ele foi dando autoriza, inclusive Goiás Social. Então, dia 10 de março foi prometido um Goiás Social e nós fizemos e foi gigante. Agora, nesse novo, né, quando o Daniel recebeu o bastão, nesse dia ele disse: eu vou levar o primeiro Goiás Social da minha gestão lá em Formosa. E essa semana se cumpriu. E beneficiou centenas de pessoas. Então, mais de 100, aqui o segundo. Entende? Então, e aí quando você pergunta quais são os próximos passos, a gente está, como eu disse, se reunindo para trabalhar as pautas da educação, a pauta dos servidores, a pauta da infraestrutura, com pouco recurso, com muitas dívidas, né, fundadas, equalizadas, mas a gente tem muitos desafios
na gestão, né, na questão fiscal e econômica. Então, os próximos dias é continuar trabalhando e batendo em portas aí, buscando recurso, já que agora tem essa possibilidade. Sim. E chamando todos para participar desse movimento de busca de recursos para o nosso município. A maioria das perguntas aqui, eu vou resumir todas elas em uma, é a questão do tapa-buraco, né? Por que ainda não conseguiu resolver esse problema, Simone? Tem algo que a gente não sabe que está acontecendo e que a senhora gostaria de contar? É porque, assim, imagina-se que o tapa-buraco seria algo... Ou vai ser mais agressivo as equipes? Depois de 30 dias resolveria esse problema, mas hoje bairros inteiros aí que a equipe passou dias e dias ainda continua com problemas. Por que está tão difícil resolver essa questão, que é uma das questões que está aí incomodando a administração? Cessando a chuva, a população já pode perceber que algumas vias que estavam críticas já estão com tapa-buraco. Infelizmente, a malha asfáltica ela é horrível. Mesmo passando tapa-buraco, a gente trepida no asfalto. Sim. Parece, tem estrada de chão, que é melhor que os asfaltos de Formosa. Sim, principalmente na saída lá do... Eu cobrei muito do nosso governador, Daniel Vilela, do Pedro Salles, que é o nosso parceiro, que era o responsável pela Goinfra. Logo, logo, nós vamos recapear 10 vias principais da nossa cidade, que vai dar uma diminuída. Agora, a equipe tem uma terceirizada e tem a nossa equipe. Eu estou realmente aí na luta para a gente começar o recapeamento logo, usando a nossa... Não deixa desviar da Heitor Vilas Lobo, não, que estava previsto no primeiro recapeamento e por uma certa influência aí, não da prefeitura, mas do Estado, tirou o recapeamento da Heitor Vilas Lobo, que é uma das vias de maior movimentação hoje aqui em Formosa. Formosa é um município muito grande, né, gente? É um município, como eu disse, cresceu desordenado, sem infraestrutura debaixo do asfalto, em cima do asfalto. Esses dias abriu aquele buraco gigante em frente ao CEIB. É um mundo ali embaixo. Formosa vai colapsar. Sim. Se a gente não tomar providências. Agora, a gente faz tudo dentro das nossas condições. Eu fiz um levantamento de onde estão as nossas equipes hoje. Tapa-buraco está no Parque da Colina. Quantas equipes? 2 equipes, terceirizada e a nossa, né? Que é pequena. Mas a gente está pensando... Tá montando uma outra. Nós vamos montar uma outra. Terceirizado vai agilizar mais. E eu determinei montar uma outra e a gente, como eu disse, a gente vai pôr no pé e Deus vai pôr no chão. Porque quando você trabalha com honestidade, é muito mais difícil. Sim. Então, hoje está no Parque da Colina, a Rota do Divino, a rua que dá acesso ao posto de visão. Tá aqui, ó, ele me falou sobre o alvará da Lagoa Feia, tá? Não, é a questão do funcionamento dos tributos que o nosso procurador vai verificar. Tá. Na zeladoria, está finalizando a limpeza e roçagem da Rota do Divino, roçagem e manutenção na Avenida 6, patrulhamento na zona rural e recolhimento dos entulhos nas ruas da cidade. Muito bem, só dá mais audiência aqui, só dá a audiência que nós temos hoje quando a gente sorteia Pix aqui, viu, prefeito? Obrigado pela sua presença, porque a audiência está pipocando. Pensei que você pediu um Pix para prefeito. Eu nunca vi tanta mensagem aqui. Eu nunca vi tanta mensagem aqui igual hoje, viu? Mas essa questão do tapa-buraco, a iluminação pública também, um especialista me contava, né, que tinha um projeto que foi pedido, né? Lâmpadas de 50 para as ruas e de 80 para as avenidas, que infelizmente não foi atendido. Colocou uma coisa horrorosa aí, que essa lâmpada de LED, lamentavelmente, ela deixa a rua mais escura porque ela não liga a claridade de um poste com o outro. Então fica um vão ali, uma escuridão só que tem incomodado demais. Zeladoria, limpeza, praças... e tapa-buraco, né? São algo aí que tem deixado a senhora de cabelo em pé. Com certeza, desde sempre. E são mais de 50 bairros, 3 distritos, né? Sim. Os 3 distritos a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Santa Rosa, eu tenho uma preocupação muito Zona grande rural, com Santa Rosa. Sim, mas a gente já fez, né? O programa Estrada Boa já fez... mais de 100 quilômetros de patrulha mecanizada. Então, a gente está caminhando, né? Graças a Deus. Eu sei que a senhora tem que ir, mas a minha última pergunta aqui, depois eu vou passar aos colegas também para deixar a senhora à vontade aí, para as considerações finais. A sua formação é a área da psicologia organizacional. Gerenciar uma máquina pública como a Prefeitura de Formosa, a gente sabe que envolve lidar com secretarias complexas, né? 3 delas a gente já sabe que infraestrutura, saúde e educação, que é complicado demais, servidor público, né? Pressões políticas diárias e a cobrança justa da comunidade, porque a gente quer uma cidade boa, bonita, limpa e que a autoestima das pessoas esteja bem lá em cima. Como é que a sua experiência técnica na psicologia tem ajudado a senhora a organizar a parte interna da prefeitura e
lidar com as cobranças por metas e eficiência também, tanto da senhora quanto dos seus secretários? A liderança na gestão pública, ela precisa ter a expertise para entender o processo e tomar decisões técnicas. A gente tem feito isso dentro daquilo que eu entendo como gestor, e aquilo que eu não entendo eu trago a gestão técnica para contribuir nesse processo. Agora, o maior desafio é despertamento. Despertamento de um povo que sofre por falta de dignidade há muito tempo, sim, mas que ainda usa a sua cidade, o nosso ecossistema, como um latão de lixo. Infelizmente, as pessoas têm que ter consciência que Formosa é o 19º município dos 246 municípios. Estive em almoço, a convite de grandes produtores rurais desse município, e a gente falando ali que dentre as 150 empresas que mais arrecadam ICMS no estado, está em Formosa. Uma das mulheres mais influentes está na Forbes, e é nossa querida Camila Copo, que esteve comigo no gabinete, dizendo que está comigo. Então, assim, graças a Deus a gente tem pessoas em grande potencial. E eu não digo só os grandes do agro, mas o pequeno produtor rural, a agricultura familiar e pujante. Nós temos polo de segurança, de educação, nós temos uma segurança pública eficiente. Formosa pode muito mais. Agora, a própria população precisa despertar para o seu alto valor. E o servidor público, as empresas, todos que compõem esse ambiente chamado Formosa, precisam entender que a prefeita sozinha não vai resolver. Eu não faço milagre, eu busco milagre naquele que pode fazer milagre. Agora, pode vir prefeito santo que não vai dar conta se a população, e quando eu digo a população, é do grande empreendedor ao pequeno, a empregada doméstica que precisa levar seu filho para a creche para trabalhar, para sustentar sua família. Nós precisamos entender que Formosa é um município que tem que parar de ficar com essa politicagem, com picuinha, querer o mal para esse município. Aí sim nós vamos realizar grandes coisas. O que tem mais é para atrapalhar. Formosa vive um retrocesso há bastante anos. Não adianta querer colocar na conta em 1 ano e 5 meses todos os problemas que deveriam ser solucionados, porque já vem há mais de 20 anos pelos ex-prefeitos que passaram pela prefeitura somente para endividar, para trazer interesse pessoal. Formosa há mais de 20 anos só endividando. Então, eu acho que os prefeitos anteriores atrapalharam muito mais do que ajudaram Formosa. É tanto que Formosa hoje está no ranking de uma das melhores cidades de arrecadação, sim. Uma cidade próxima à capital, sim. Um local estratégico, pecuária forte, agricultura forte. Mas não temos um deputado. Eu conversava com uma pessoa que eu conheci ontem, lá no Afonso Motores. Ele mora em Anicuns. Anicuns tem 30 mil pessoas, tem um deputado estadual. Então a gente vê que ainda tem algumas lideranças políticas só querem o pior de Formosa. Trabalham diuturnamente, vendendo até a alma e a família para quanto pior, melhor. Formosa é desse jeito para não andar. Se a senhora pudesse resumir em uma palavra ou uma mensagem, prefeita Simone, a sua resposta ao povo de Formosa hoje, qual seria? Esperança. Formosa pode ter esperança, porque Formosa tem uma gestora que, independente do cargo que ela ocupa, quem conhece a minha história sabe o quanto eu amo a minha cidade, o quanto eu amo o meu povo, e independente de estar prefeito ou não, eu sempre estive do lado do povo e eu sei a dor do povo, e é por isso que todos os dias eu luto em todos os lugares para falar que Formosa é maravilhosa, de um povo honesto, de um povo de bem, e a maioria que está com a Simone Ribeiro não está nas redes sociais, está de joelhos dobrados. E é nessa fé e nessa esperança que eu vou continuar sempre, independente de estar prefeita ou não. Paulo de Tarso. Bom, eu vou encerrar aqui, não com uma pergunta para a prefeita, mas lendo aqui a mensagem do Nelson Flaviano, dizendo: Otaviano, vocês podiam chamar a prefeita para um dia por semana. Eu fico muito feliz com isso, porque diferente das redes sociais, que não é imediata, não tem diálogo em tempo real, eu concordo com você, Nelson, não só a prefeita, os vereadores, Ministério Público, promotor, juiz, todo mundo deveria passar por aqui para ter, sabe, esse debate, esse embate, esse diálogo direto com a população. Olha o ganho
né? Quantas dúvidas caíram por terra? A boa comunicação, ela evita a guerra e promove a paz, promove o progresso. É isso que a nossa cidade precisa, de um diálogo aberto, franco, sincero, honesto, não é? Então, fica aí o convite não só à prefeita, mas promotores, juízes, vereadores, sabe? Para que a gente tenha sempre esse link aberto com a população, para que a gente possa ter sempre esse diálogo saudável para o bem de nossa cidade. Beleza. Muito bom. Muito obrigada aí ao ouvinte. Olha, o meu coração vai estar sempre aberto para ouvir, para acolher, para me responsabilizar, para retroceder, para avançar naquilo que couber, né? Porque eu sou humana, sou falha, porém jamais poderão me chamar de corrupta. E eu acho interessante essa questão de, até falei com a minha equipe, eu topo vir aqui toda semana se vocês me chamarem, não tem problema. Prefeita, para a gente finalizar, 9h14, foi entregue 30 casas ontem em Vila Boa. Tem mais 29 para serem entregues, no total de 59 casas serão entregues lá para menos de 5 mil habitantes, né? Nós temos aqui mais de 100, ganhamos 50 por falta de estratégia administrativa, ficamos com 48. E no começo da sua gestão, a senhora disse que tinha conseguido mais casas populares para Formosa. Como é que anda essa situação, essa questão? Tá. Olha só, eu estive na AGEAB no mês passado. Nós estamos tramitando 300 casas, porque realmente é inadmissível Formosa, com a população que tem, ter a quantidade de São João, 48 casas. Então, essa é a minha luta, essa é a minha batalha, e esse é um compromisso que no dia 10 de março de 2025, quando conversei com o governador Ronaldo Caiado, eu solicitei 300 casas e já estamos em trâmite, né, na AGEAB. E outra coisa, essa gestão em 15 meses já entregou 460 escrituras. Hoje as pessoas, essas famílias, 460 famílias, têm dignidade, têm a identidade nas mãos, que é a escritura. E nós estamos tramitando também a regularização do setor Nordeste e Parque da Colina. Estou lutando por isso. Muito obrigado, deixa a senhora à vontade para as considerações finais e me diz aí, vem coisa boa por aí? Eu acredito muito. O primeiro passo é acreditar. Primeiro passo da realização... Mas é uma frase da senhora, né? É uma frase minha. O primeiro passo para a realização do sonho é acreditar. E eu não desisto do meu povo. Eu não desisto da minha cidade. Eu tenho um sonho. E o meu sonho não é para mim, porque eu já tenho mais do que eu preciso para viver. Muito mais. É por isso que eu sou muito grata pela oportunidade. Eu não preciso nem um centavo a mais nessa gestão, além do que me motiva, que é o meu salário. É bíblico, né? Você vai trabalhar, o suor do seu rosto é o que vai corresponder àquilo que você vai receber. Ponto. Eu não preciso mais de nenhum centavo do dinheiro público. E eu me dedico todos os dias e mostro para a minha equipe, quem está do meu lado, que a gente vai conseguir. Primeiramente porque a minha campanha foi Deus... A minha gestão está sendo Deus e eu continuarei fortalecendo a minha fé, a minha esperança e, sobretudo, o meu amor por Formosa. Por isso, dias melhores virão. Muito obrigado, um ótimo dia para a senhora. Depois nós vamos convidar aqui o doutor Zé Neto para bater um papo conosco aqui também. Um outro dia, viu, doutor Zé Neto? Aí fala, menino, é bom para falar. Esse é um comunicador nato, prosa né? boa, viu? Ele é comunicador nato, né? 9h17, obrigado, Simone, obrigado, doutor Zé Neto, obrigado, Paulão. Não, Paulão continua aqui.